Pessoal, esse vídeo aqui é a resolução dos exercícios 8, 9 e 10 do capítulo 22. O exercício número 8 diz o seguinte para nós. Um cilindro cuja área de seção transversal reta vale S é provido de um êmbolo móvel, podendo variar assim o volume de um gás ideal contido em seu interior. Quando o êmbolo está na marca 0,4 ou 0,40, como mostra na figura, né, ele está aqui posicionado, a temperatura do gás nesse momento é 300 Kelvin, e a pressão é P. Levando o êmbolo até a marca 0,10 e aumentando a temperatura para 400 Kelvin, qual será a nova pressão do gás P' em função da pressão inicial P? Bom, nós sempre tratamos, né, as variáveis aqui como pressão, né, volume e temperatura. Aqui eu tenho posição, né, eu tenho apenas uma posição aqui, 0,40, né, para 0,10, 0,10. E a gente sabe que o volume é o resultado da área, né, vezes a altura. Eu posso interpretar esse deslocamento como altura, né, de 0 a 0,10, 0,20 e assim por diante. Então esse vai ser dado o meu volume. Como a minha área aqui é S, né? S é referente então à área dessa seção aqui, que é igual para qualquer situação. Então o meu volume 1 vai ser igual a S vezes a altura, o meu volume 2 igual a S vezes a altura. Aqui eu posso dizer altura 1 e altura 2, né? Então, gente, a gente pode interpretar aqui essa questão dessa forma e a gente vai fazer então a resolução dessa questão aqui. E vocês vão ver que o S depois chega um momento que ele desaparece aqui da resolução da questão. Vou fazer aqui para vocês então. Vamos anotar aqui o que a gente precisa. A gente vai trabalhar com aquela equação, né? P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. E aí agora a gente substitui então as nossas variáveis. E eu vou usar aqui o P1 como P, tá? Como dá no problema ali o P. E o P2 como P'. Que ele quer saber qual a pressão ali P' depois, né? Qual vai ser a nova pressão P' em função de P. Então vai ser P', vai ser um número vezes a pressão inicial. Então colocando aqui P vezes volume 1. Volume 1 vai ser dado por S, né, a área da seção, vezes a altura 1. A altura 1 é 0,40, 0,4, né, dividido pela temperatura 1. A temperatura 1 no primeiro momento é 300 Kelvin, igual a P', que seria P2, vezes S também, vezes 0,1, que é a posição 2, né, ele vai estar ocupando ali, dividido pela segunda temperatura. Quando ele chegar nesse momento aqui, quando ele chegar nessa posição, o êmbolo, eu tenho então uma temperatura nesse instante aqui, tem uma temperatura de 400 Kelvin. Então vou botar aqui 400. Bom, o que acontece? Vamos isolar o P', né? Eu vou isolar o P', e isso vai fazer com que fique P vezes S vezes 0,4 dividido por 300. Esse 400 passa para o outro lado, multiplicando 400. E esse S vezes 0,1 passa para o outro lado, dividindo, né? S vezes 0,1. O que a gente conclui aqui já de primeiro momento? Esse S dividido por esse S simplifica, me restando então P vezes 0,4 vezes 400, dividido aqui, eu posso fazer 300 por multiplicando 0,1. Resolvendo então essa questão aqui, eu vou ter aqui P',
igual a 0,4, né? 0,4 vezes 400, eu tenho 160. 160 e eu vou botar aqui o P aqui para trás, dividido então aqui por 300 vezes 0,1, isso me dá 30. Fazendo essa resolução, essa divisão aqui, eu vou ter 160 dividido por 30, 5,33. Então, eu posso dizer que é aproximadamente 5,33, ele dá uma dízima periódica, né? 5,33 vezes a pressão inicial. Então, P' é igual a aproximadamente 5,33 P. Então, está aqui a resposta da nossa questão número 8. Na questão número 9, ele diz o seguinte: um gás perfeito, inicialmente uma pressão P, então esse aqui ó, seria a primeira pressão, a P1 aqui, sofre uma transformação isotérmica, a temperatura é igual, na qual seu volume é reduzido a terça parte do valor do volume inicial. Determine a pressão P' final do gás em função de P. Então ele vai ser P vezes V, né, igual a P' vezes V', eu posso chamar de V'. Só que ele sabe que o V' é igual a 1/3 do volume inicial. Eu posso chamar o V' de V sobre 3, né? Então eu tenho pressão vezes volume igual P' vezes V sobre 3. Interessante aqui, né? Eu estou usando essa equação aqui porque eu sei que ela é uma isotérmica, a temperatura ela não varia, ela permanece constante, então eu tenho essa equação aqui para resolver o meu problema. Vamos lá, ele quer saber qual o P', né? Então eu vou inverter aqui, P' vezes V sobre 3 igual a PV, e aí o meu P' vai ser igual a PV. Aí esse 3 passa para cá multiplicando e esse V passa dividindo. Simplifico aqui, o meu P' resulta em 3P. Questão de número 10. O diagrama pressão vezes volume mostrado a seguir representa uma transformação também isotérmica sofrida por uma dada massa de gás perfeito. Lembrando, transformação isotérmica, PV, P1V1 igual P2V2. E aí ele pede para determinar o volume em V2 nessa situação aqui, qual o volume, e a pressão em P3 aqui, qual é essa pressão aqui. Então eu quero saber a pressão naquele ponto, eu quero saber o volume aqui nesse ponto aqui, né? Tem aqui então um gráfico, está me dizendo aqui, eu vou adotar esse aqui então como ponto 1, né? P1, V1 está aqui, né? É o primeiro instante, né? Aqui um instante 2, aqui um instante 3. Então, vamos apagar aqui, deixar só o número 1 aqui. Então, vamos lá, o volume em V2. Eu sei que P1, V1 igual a P2, V2. Eu olho lá os dados agora que eu quero, que eu tenho no meu gráfico. O P1, né? Eu tenho 20 atmosferas vezes o volume 1, 2 metros cúbicos, igual a P2, pressão 2, 10. Vezes volume 2, que eu quero saber. Fazendo então aqui 20 vezes 2 divide por 10. Nós temos aqui um volume 2, o resultado dessa conta aqui, volume 2 igual a 4 metros cúbicos. Então está aqui a resposta do item A dessa questão. Vamos fazer agora a resposta do item B dessa questão. Ele quer saber a P13. A pressão no ponto P3, né? A pressão P3. Então, eu vou ter P1, V1, que eu já conheço, igual a P3, V3. E agora eu vou me atentar para os dados no ponto 3 aqui. P1, já conhecemos, 20 vezes volume 1, 2 metros cúbicos, igual a pressão em 3, é o que eu quero saber, vezes volume em 3, que é 16 metros cúbicos. Fazendo aqui, então, a inversão, né, da minha equação aqui. E agora fazendo então
a resolução P3 igual a 20 vezes 2 dividido por 16. Na falta de uma calculadora, o que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida? Fazer a simplificação aqui, né? Eu fico com 20 sobre 8, que é igual a 10 sobre 4, que isso resulta em 2,5 atm. Então aqui está a nossa pressão no ponto 3. Fica por aqui então a resolução dos nossos 3 exercícios. Qualquer pergunta, por favor, podem fazer aí pelos comentários do YouTube ou pelos nossos canais aí de comunicação.